O livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, nos diz: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Palavra Viva. Olá, sejam bem-vindos ao Palavra Viva para mais uma troca de experiência, de comunhão na presença do Senhor. Seja muito bem-vinda, Karine. Nessa noite nós temos, né, Jamília, o privilégio e um tema muito especial. Karine, nossa irmã Karine Oliveira, é diretora do Ministério Infantil da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Colina das Mangueiras. É uma mãe atípica, a mãe da linda Maria Cecília, uma garota super inteligente, que responde, sabe tudo de Bíblia, viu? Viu, Jamile? Toda a igreja tem isso. E nessa noite nós vamos propor aqui nessa mesa, né, um tema que é muito especial, que é a educação espiritual para crianças. Temos aqui duas mães, mãe de Daniel, mãe de Maria Cecília, pessoas que são experientes, né, no ensino da palavra, e eu creio que podemos inspirar muitos pais, muitas mães que querem aprender sobre como trazer o filho, né, como educá-lo nos caminhos do Senhor. Seja bem-vinda, Karine. Obrigada. Eu fiquei muito feliz, né, pelo seu convite. Fiquei emocionada, na verdade, essa é a palavra, emocionada, porque é muito difícil criar um filho. E criar nos caminhos do Senhor é muito mais difícil. É desafiador. E quando você percebe que existem pessoas que estão olhando para você e, de uma certa forma, percebendo que o que você está fazendo, óbvio, para a honra e glória do Senhor, eu fiquei muito emocionada, muito feliz. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigada. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Aos sábados, estou na Igreja Adventista Colina das Mangueiras, sempre que eu estou aqui em Serrinha, quando Deus assim permite. E eu posso acompanhar o trabalho lindo que Karine faz com as crianças. De educá-las, de despertá-las, de fazerem se apaixonar por Jesus. E isso é a missão que Jesus falou. Porque Jesus disse que o reino dele, a prioridade é das crianças. Deixai vir a minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. E como que nós podemos, Jamile, inspirar os pais e mães que estão com dificuldades, que não fizeram isso no tempo apropriado? Responde pra gente, Karine, como a gente começa esse assunto dentro dos nossos lares? Bom, o primeiro ponto é a sua intimidade com Jesus, né? Então, as crianças, elas aprendem quando vem pelo testemunho mesmo. Então, é um modelo. Então, se você precisa ser um modelo, assim como Jesus, ele é o nosso modelo, precisamos ser modelos para os nossos filhos. Então, o primeiro ponto é, você como mãe, você precisa ter seu relacionamento com Deus. Você precisa fazer seu devocional. Você precisa ter intimidade com Deus. Porque seu filho nunca vai experimentar o Jesus que você conhece. Ele nunca vai ter relacionamento com esse Jesus se você não tem. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, o que eu uso é uma estratégia que eu uso, uma estratégia que eu uso com minha filha é isso. Então, em primeiro lugar, antes mesmo de falar com ela, eu preciso fazer. Então, antes de tudo, eu faço meu devocional, antes de tudo, eu converso com Jesus, eu falo com Jesus, tenho minha intimidade com Jesus, para assim depois falar com ela e poder testemunhar. É interessante isso que você está falando, porque assim, as crianças são como esponja, né? Elas absorvem tudo. Isso. E eu sempre, quando o Daniel era pequeno, né, menor, eu nunca contei historinha de Chapeuzinho Vermelho, essas historinhas, né, para ele. Eu sempre peguei parábolas, histórias bíblicas mesmo, e contava para ele. Por quê? Porque eu fui ensinando desde pequeno a palavra, a amar a palavra. Eu orava com ele, desde pequeno eu ensinava ele a orar. No início, quando ele estava aprendendo a falar, eu orava e ele repetia. Depois, quando ele foi crescendo, aprendendo, né, e eu fui ensinando a ele que orar é falar com Deus. Então, ele foi começando a dar os primeiros passos. Ele já fazia, ele ora, e aí depois eu oro. Né? Eu sempre tenho, por isso que eu falei da questão da devocional à noite, que sempre eu tenho esse momento com ele antes dele dormir, de ler a palavra, de comentar. Não só ler, mas eu aplicar, sempre aplicar, mostrar a ele como a gente pode trazer aquilo para o nosso dia a dia. E, graças a Deus, tem dado certo.
né? Você tem uma menina, quantos anos tem Maria Cecília? Maria Cecília tem 6 anos. 6 anos. E como que você começou? Para os pais que ainda têm uma criança, vamos tentar ir para todas as fases aqui, já que a gente tem Maria Cecília com 6, tem Daniel com 9, né, Jamile? 10. Com 10. Eu creio que a gente tem várias etapas aqui para a gente inspirar os pais que nos acompanham. Jamile compartilhou como ela começou com o Daniel. Você começou assim também, Karine? Sim. Logo quando eu descobri que eu estava grávida, eu comecei já a falar com ela no meu ventre. Sempre conversava e eu orava muito. Que lindo. E eu falava, Senhor, eu tinha muito medo do parto, né? Então, Senhor, por favor. E aí eu conversava com ela no meu ventre e falava de Jesus. Porque já fazia parte de mim. Então, se ela já estava fazendo parte de mim, então eu precisava inserir Jesus na vida dela mesmo no meu ventre. Uhum. Então, já começou daí. Os primeiros passos, quando ela nasceu, sempre... Quando eu ia trocar ela, quando eu ia amamentar, sempre, todas as noites, eu cantava uma música para ela, um louvor. E ela, um dia desse, me perguntando, mamãe, que música você cantava para mim para eu poder dormir? E eu, mamãe, eu cantava essa música. Aí canto para ela. Então, era sempre as músicas, um louvor, né? E sempre informando e falando a ela desse amor de Jesus. Eu sempre fazia isso. Foi desde o ventre mesmo. Isso é importante, né? Porque a palavra de Deus fala que Ele nos conhece desde o ventre, né? E essa conexão de mãe com o filho é maravilhosa. Tem um livro de uma escritora, Ellen White, e ela fala muito sobre isso. Ela fala que a educação dos nossos filhos, a gente tem que fazer eles dentro do ventre. É muito importante. Muitos traumas começam no ventre, né? Então, Sim. para evitar isso, a criança que ela é abençoada já no ventre, que ela se sente amada, ela se sente muito mais acolhida, Sim. amada pelos pais e tem uma probabilidade muito maior de se dar melhor na vida, né? Porque muitos têm esse trauma justamente de rejeição que Desde o vem da ventre. barriga, então é interessante. Como criar, né? Formar, na verdade é formar, né? Ser um instrumento para uma formação de um ser saudável fisicamente, se cuidando para que desenvolva bem um bebê, mas também espiritualmente. E muitos pais, muitas mães, mais propriamente dizendo, né, são super esmeradas, super atenciosas com essa fase, comendo direitinho, indo no médico, fazendo pré-natal, mas muitas vezes não tiveram essa visão da importância de já estar cuidando da saúde espiritual da criança. Muito bom. E aí depois, como que operacionalizou as demais fases? Então, aí eu já fui inserindo ela, né, na igreja, por exemplo, né? É importante, na sua opinião, que uma criança tenha esse convívio? Explica para os pais que ainda não levam os filhos para a igreja. Por que não encontraram uma igreja ou por que não foram para uma igreja? É importante. A criança, ela precisa estar inserida no seio da igreja. Ela vai ter valores, ela vai desenvolver valores que na escola ela não vai aprender, né? Muitas das vezes os pais falam assim, não, mas eu estou dando uma boa educação ao meu filho, né? E eu sempre pensei por um ponto. Sempre as pessoas falavam assim comigo, Karine, você está ensinando sua filha a andar e vai viver no mundo. E já eu não. Eu sempre pensei ao contrário. Eu estou ensinando a minha filha, ela vai viver nesse mundo, ela vai se frustrar. Eu preciso mostrar tudo isso para ela, mas, em primeiro lugar, ela é uma cidadã do céu. Amém. Então, eu sempre falo, eu crio minha filha para morar no céu. Amém. E é essa educação que eu tenho que dar a ela. Ela vai ter educação como as outras pessoas, né, dão. Aí fala, não, mas meu filho tem uma boa educação, estuda na melhor escola. Investe só nisso, Investe acha que essa só é a maior nisso. riqueza e segurança. Né? Mas a igreja, ela tem um papel fundamental e eu preciso inserir minha filha nesse contexto, né? E pensando nisso, eu fiz isso logo, né? Eu falei assim, não, vou inserir Maria, apresentei ela, né, na igreja. E aí, aos poucos, já fui fazendo parte do seio da igreja mesmo, levando ela. Tem aquela fase que até a mãe se culpa também e se incomoda às vezes, porque a criança não quer ficar sentada, não quer ficar parada.
Então, eu tive esses problemas também. Mas passa. Que passa, porque é fase, né? Mas mesmo assim, eu não deixava de ir para a igreja. Mesmo assim, quando ela queria respirar, né, brincar, eu saía um pouco, mas também estava ouvindo. E ela também prestando atenção, porque a gente acha que a criança, a gente subestima muito a criança. A gente acha que a criança está ali brincando, mas não está ouvindo, né? Então, eu sempre inseri ela. E, legal, aproveitar esse momento que você falou que você apresentou a criança. Nós, cristãos, temos uma prática, né, que é inspirada na prática da vida de Jesus, que é o que Maria fez com Jesus, né, Jamile? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de apresentar uma criança na igreja. É muito importante. O que significa isso? Para quem nos acompanha, para quem não sabe, muitos de nós vêm de uma tradição de batizar a criança, né? Uhum. Mas quando a gente mergulha lá no que Jesus fazia, em como Jesus foi educado, né? A gente descobre que Jesus, ele veio a ser batizado com mais de 30 anos, mas que bebezinho ainda ali, recém-nascido, ele foi apresentado. Explica aí para quem não apresentou seu filho ainda em uma igreja, o que isso significa e os benefícios disso. Nossa, os benefícios são ilimitados, né? Na verdade, quando você tem um filho que você apresenta ao Senhor, você está dizendo ao Senhor, Senhor, o Senhor me deu de presente, né? Que o filho é uma bênção do Senhor. E eu apresento a ele aqui para você, Senhor. E quero dizer que, além de apresentar a ele, de te dar a vida a ele, né, para você cuidar, para você abençoar cada dia mais, eu também estou sendo abençoada com isso. Então, é só bênçãos que você tá recebendo ao apresentar o filho, não só a Deus, mas também à sociedade. Você está dizendo, o meu filho, ele está sendo abençoado. Eu estou apresentando ele ao meu Deus, e ele vai ser abençoado cada vez mais. Então, de uma certa forma, uma forma de você estar mostrando à sociedade também. É um testemunho, isso, né? Um testemunho e uma prova de que você tem um Deus, que você serve a um Deus. Que a tua casa serve aquele Deus. Isso, né? E que teu filho vai servir a esse Deus, né? Na realidade, a pessoa consagra, né? Consagra. A Deus o seu filho. Porque Jesus, ele foi levado ao templo com 7 dias de vida, porque era um costume judaico para ser circuncidado. Mas como hoje não há necessidade da circuncisão, a gente mantém o costume de levá-los ao templo para ser consagrado a Deus, né? É uma forma de consagração, né, a Deus. E isso é muito importante, né? É um ato de fé, como foi falado, né? Nós levamos os nossos filhos para serem consagrados a Deus, para que Deus os abençoe desde pequeno. Posso ler aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 21, diz assim: Jesus é apresentado no templo. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então, é sobre isso, né? Sobre agradecer, né? Apresentar, entregar a Deus, como o Jamile usou, né? Um sinônimo, uma consagração, entregar, apresentar a Deus. E ali, toda a igreja se levanta e ora, né? Se levanta e ora, e aquela criança ali, publicamente, né? Ela é reconhecida como membro daquela comunidade. Isso. Né? E aí vem a fase, então, de que a criança não para dentro da igreja, mas vocês recomendam que os pais insistam, que não deixem de ir para a igreja. Eu nunca deixei, Letícia, de ir para lugar nenhum por causa de Daniel, no sentido de servir ao Senhor. Eu sempre levei ele. Eu apresentei Daniel na igreja com 30 dias de nascido e muita gente questionou, porque está muito novo. Mas eu já estava agoniada há 30 dias sem congregar. Eu queria congregar. Eu não tinha aquela neurose de esperar os 3 meses, ficar de vacina. Não, ele já tinha sido vacinado, eu levei. E assim, graças a Deus, Daniel sempre foi muito amado. E Daniel, e assim, como a nossa igreja, a Monte Oreb, tem uma estrutura boa para isso, ela sempre teve berçário, né? Tem a salinha infantil. Então, não tinha problema com isso. Quando ele chegava, ele ficava no berçário, né? Que lá tem esse espaço de 0 aos 3 anos. Tem as 2 tias que ficam lá no berçário, cuidando dos meninos. Então, para mim, nunca foi motivo de dizer assim, eu não vou para a igreja por causa de Daniel. E quando chegou essa fase de correr,
Eu corria atrás, eu revezava com o Eliseu, mas assim, a gente precisa saber que é normal, que vai passar. E que faz parte, né? Assim, faz parte. E quem tá na igreja tem que ter uma tolerância, né? Em vez de ficar olhando feio, ofereça ajuda. Pois é. Né? Quer ficar aqui um pouco, né? Vamos ser cristãos dentro da igreja? E é o momento, né? Letícia, Vamos ser cristãos dentro da igreja. Orientar a criança, porque Daniel, desde novinho, foi orientado. Mãe, você tá indo pra igreja, é a casa de Deus, não é pra ficar correndo na casa de Deus. Claro que eles não absorvem, né? Sim. Mas eu vou ensinando, a casa de Deus a gente tem que ter reverência, não pode ficar correndo, não é pra ficar pegando um copo com água pra trazer pro templo. Então, assim, desde pequenininho eu fui orientando, mãe, quando entrar na casa de Deus, até as flores que Daniel tinha mania, criança tem mania de arrancar flor e trazer pra gente, né? Eu dizia assim, mãe, é a casa de Deus. Sabe? Então, agora assim, não. São pequenos detalhes que a gente vai ensinando a criança a amar as coisas de Deus e a reverenciar, ter cuidado. Entendeu? Porque não é que não pode, não. É porque assim, é de Deus, foi consagrado a Deus, é diferente. Sabe? É tempo de... mãe, é o tempo da palavra, não pode ficar conversando, é hora de Deus falar com a gente, sabe? Por isso que eu falo que é importante as mães levarem seus filhos, porque eles vão crescendo nesse ambiente, eles vão aprendendo a amar a Deus, a respeitar as coisas de Deus desde cedo. Né? Coisa que a gente já vê em pesquisas aí que mostra que crianças que frequentam a igreja, é diferente a educação na adolescência de quem nunca frequentou uma religião. Justamente por causa desses princípios que ele vai aprendendo desde novo. Porque quando esse texto fala ensina a criança no caminho que deve andar, muita gente acha que ensinar o caminho é só levar para a igreja. Não, são princípios, entendeu? De amor, de obediência, né? De reverência, muitas coisas, caráter. Ele é trabalhar, esse versículo você pode trabalhar em várias áreas. E a criança, ela sendo moldada nos seus primeiros 7 anos, acabou. Quando ele chegar na velhice, ele não vai se desviar. Isso é uma coisa interessante que você falou, que você nunca deixou de levar seu filho, né? Para a igreja, você não. E eu, no meu caso, mesmo minha filha sendo atípica, eu também nunca deixei de levar. Então, assim, aqui eu falo para os pais de crianças atípicas. Não se prendam a isso. Por quê? Porque eu sempre vi Maria Cecília como Maria Cecília e não com a deficiência que ela tem. Ela não é a deficiência que ela tem. Isso. Ela é Maria Cecília, uma serva de Deus. Então, eu parti por esse pressuposto, né? Que ela é serva de Deus com as deficiências, com as dificuldades, as limitações que ela tem. E dentro dessas limitações eu fui trabalhando. E aí eu fiz isso. Filha, não pode estar correndo aqui. Aí ela falava, mamãe, você é a mãe mais chata que tem. Aí eu olhava assim para ela, filha, não é isso. Mas as outras mamães deixam as filhas fazerem o que quer. Eu falei, mas você é filha de Karine e você não é filha de todo mundo, nem das outras mamães. Então, aqui você não tem que estar correndo, tá bom? E eu fazia justamente isso, apresentava um Jesus legal, maravilhoso, mas um Jesus que também gosta de ordem e respeito no templo. Então, eu sempre fiz isso. Agora, eu tenho uma pergunta para as duas mães aqui, já que agora você também é participante, tá, Jamile? Existe a possibilidade, o que vocês pensam sobre terceirizar essa responsabilidade? Porque são duas mães que eu sei, porque eu as conheço, que são participativas e são ativas na educação, na responsabilidade de educarem os filhos nos caminhos do Senhor. Existe, o que vocês pensam sobre terceirizar essa responsabilidade? Quais os benefícios e quais os prejuízos? A gente vive em um mundo corrido hoje, as mães ocupadas, as mães que trabalham. Mas e aí, como que vocês veem isso? De deixar isso ao encargo da vizinha, que é da igreja, ou da avó que tem mais tempo, da avó que já vai para a igreja? Fale um pouco a visão de vocês sobre isso. O que você acha, Karine? Tem como transferir? No meu ponto de vista, não. Eu faço o possível para dar educação cristã à minha filha. Porque eu já percebi que quando eu não pude fazer isso, não deu certo. Comigo não deu certo, né? Não sei com as outras mães, né? Mas comigo não deu certo. Inclusive, quando eu não posso fazer o devocional dela, que ela tem um devocional dela de todos os dias. Explica para quem nos está assistindo, que está tentando aprender, enfim, criar estratégias, né? O que é devocional?
Pronto. Então, é um estudo da palavra, né? Na nossa igreja, a Igreja Adventista, a gente tem um estudo que a gente chama de Escola Sabatina, que todos os sábados a gente vai recapitular esses estudos. E aí, a criança também tem. Eu tenho o meu de adulto, ela tem o dela, da idade dela. Conforme a idade, a criança vai ter aquele devocional, que é um estudo mesmo da palavra. Vai ter os capítulos, vai ter a história, no caso dela tem historinha, conta a historinha, e ali ela vai refletir, óbvio, com tudo referente à idade dela. Uhum. Então, o devocional é isso, né? O estudo da palavra. Só que é diariamente. Aí tem pessoas que fazem à noite, tem pessoas que fazem pela manhã, e eu faço pela manhã, com ela também. Ela acorda cedo, então a gente faz. Eu faço o meu, ela faz o dela, eu faço com ela. E eu já percebi que não dá certo. Que quando eu fui fazer isso, aí eu sempre converso com ela. Eu chego, e aí, filha? Falou com Jesus, leu a Bíblia, tudo direitinho. Ela, mamãe, esqueci. Então, eu via que ela não estava fazendo. Eu via que não estava dando certo. Então, eu falei, não, mesmo que eu não faça pela manhã, eu vou fazer à noite. Ou que eu não faça à noite, eu vou fazer à tarde. Mas eu não posso deixar de fazer. E aí também tem essa questão, como eu falei no início, né, do testemunho. Então, principalmente quando eu fazia alguma coisa que eu estava percebendo que eu estava fazendo errado, aí eu conversava com ela, mas você fez. Aí, filha, desculpa, quero pedir perdão a Jesus, vamos orar, a mamãe está errada mesmo, reconheço, né, precisamos reconhecer. Mamãe erra, a gente está nesse mundo de erro, e aí, né, tem toda essa parte. Então, assim, eu acredito que a educação cristã, no meu ver, não é bom terceirizar, né? Pelo menos comigo não deu certo. Assim, eu entendo da seguinte forma. Eu acho que a mãe é insubstituível, né? Por mais que a mãe tenha ocupações, ela precisa ter esse tempo com o filho, né? Eu tive muita ajuda da minha mãe. Eu perdi minha mãe, fez 2 anos ontem que ela faleceu, e minha mãe foi assim um braço direito, se bobear foi a metade do esquerdo. Por quê? Porque ela me dava esse suporte. Como eu tenho muitas atividades, minha mãe me dava esse suporte. Mas por quê? Porque minha mãe era cristã também. Então, ela morava comigo, porque ela tinha problemas de saúde. Então, quando eu não estava em casa, eu sabia que meu filho estava bem cuidado e ele estava com a pessoa que conhecia a palavra. Então, ela me ajudava, me auxiliava nisso. Mas eu nunca deixei de ter o meu momento com ele, entendeu? Eu que sentava, eu que cobrava. Desde pequeno, ele ganhou aquela Bíblia ilustrada, né, que vem desenhada justamente para facilitar a compreensão dele. Ela tinha, quando eu não podia, às vezes, fazer o devocional com ele, ela tinha esse compromisso de ler a palavra com ele, de orar com ele. Então, assim, muitas experiências que Daniel teve, ele teve com Deus desde pequeno, porque nós sempre incentivamos ele a buscar as próprias experiências dele com Deus. Então, quando você tem alguém da sua confiança, que você sabe que tem a mesma fé que você, né? Então, há exceções, mas assim, a mãe é mãe. A mãe é mãe. Então, eu tiro isso porque, às vezes, até meu marido é cristão. Mas, às vezes, o cansaço, a atenção do homem é diferente, né? Tem dia que eu estou muito cansada, eu falo, Azil, vai fazer a devocional com o Dan hoje. Não é igual, eu fico do meu quarto lá, agoniada para ir lá tomar de volta. Porque não é igual, o homem não senta direito, não explica a palavra direito como a gente explica, não ora direito, às vezes pega no sono, sabe? Vai botar Daniel para dormir, ele cansado, dorme primeiro. Então, assim, por isso que eu falo, mãe é insubstituível. Mas, às vezes, tem pessoas que, dependendo da circunstância, né? Tem pessoas que podem lhe auxiliar, se tiver uma forma... Auxiliar, né? Não é substituir. Não, substituir jamais. Mãe é mãe. Mãe é mãe para tudo. Então, para quem está nos acompanhando aí, então, não abrir mão de um momento diário. Jamais. Diário, né? Com o filho ali na palavra. O segundo, a ferramenta importante, né? Buscar, né, comprar, hoje pela internet mesmo dá para comprar, né? Boa. Tem muita literatura boa, né? Sim. Bíblia infantil, aliás, é um dos presentes que eu mais gosto de dar para criança, tipo Bíblia ilustrada, livro das parábolas, das histórias bíblicas. Se não sabe por onde começar, procura isso na internet ou vai na loja da cidade gospel, vamos chamar assim, nas lojinhas, que existe esse material que pode ser ali um direcionador. Uma coisa que ajuda muito na criança é os desenhos bíblicos.
Aquele desenho do midinho mesmo, né? Ele trabalha a questão de caráter, trabalha, né? Então, assim, tem muitos desenhos bíblicos que a criança vai fixar muito mais a palavra do que às vezes ele lendo. O bom de ler é que ele vai criar o hábito da leitura. Mas o desenho, né, ilustrado ali, ele fixa muito mais. E hoje, como vivemos num mundo tecnológico, que as crianças não ficam sem celular, né? Isso é a verdade. Também tem ferramentas. Sim. Tem bíblias ilustradas. Eu até baixei uma bíblia que vem cheia de joguinhos. Então, ali, a criança, além de estar lendo a Bíblia, né? Ela vai estar já exercitando. Não sei se você já viu o show do Cristão. Já viu? Não. Daniel baixou no celular. Tem o Superbook, a Bíblia Superbook. Isso. E tem também um joguinho bem legal que eu baixei, só que aí a criança já é maior, então tem que ter um adulto. Eu esqueci o nome agora, mas eu esqueci, porque é tanto jogo. Esse show do Cristão é tipo aquele show do milhão. Ele vai fazendo perguntas e vai mudando de fase, vai ficando mais complicado. Esse é bem interessante, esse jogo que eu tô te falando, porque vem de Adão e Eva até o Apocalipse. Passa todas as fases. E, por exemplo, o que foi que aconteceu ali com Adão e Eva? Por que eles pecaram? É bem interessante. E grava, né? Porque é lúdico, né? Isso, aí ela, mamãe, vamos jogar? Aí eu falei, qual é o jogo? Ela já sabe que é o jogo da Bíblia. Uma coisa que eu percebi em Maria Cecília, uma das coisas que eu falei, eu acho que eu estou indo para o caminho certo. Foi justamente isso, porque eu pegava e dava o celular a ela e ela nunca procurou nada que não fosse cristão para ela assistir. Então, quando eu estava observando, falei, eu vou deixar ela à vontade, né? A gente tem que deixar a criança à vontade. E aí eu deixava, quando eu via, estava assistindo Superbook, História de Daniel, estava Família Lídica, que é adventista, eles, né, fazem trabalho com criança. Então, estava assistindo, ouvindo música infantil, bíblico, era tudo relacionado a Deus, era tudo relacionado a Jesus. Ou seja, aquilo que semeia é aquilo que floresce, isso, aí né? Estou indo para um lugar, estou... E o bom de dar essas ferramentas é porque a gente está numa fase tão difícil de desenhos. É tanto desenho com duplo sentido. Muito. Né? Que se você não tiver cuidado, você pensa assim, antigamente a gente estava na frente da televisão, assistia um desenho, às vezes não tinha tanta coisa, né? Que às vezes a gente nem entendia na época. Mas assim, hoje está muito explícito. E isso você vê interferir diretamente no comportamento da criança. Então, se você dá ferramentas ao menino para ele assistir coisas que vai acrescentar, você vai receber a recompensa por isso, né? Ele vai ser um filho mais obediente, ele vai ser mais tranquilo em todos os sentidos, vai produzir mais, vai ter até conteúdo para conversar, que às vezes você senta com certas crianças e nem tem conteúdo. Verdade. Por isso que eu falo que esse versículo, ensina o menino no caminho que deve andar, isso é muito amplo. Sim. Não só, porque muita gente só pensa assim, levar para a igreja. Eu sempre falei lá em casa que eu sempre procurei ensinar Daniel a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando ele ama a Deus, ele ama as coisas de Deus. Ele ama falar de Jesus na escola. Ele é um missionáriozinho e eu tenho muito orgulho com isso. Ele leva a Bíblia na mochila, ele fala de Jesus. Tem dia que ele chega e fala com minha mãe. Eu falei de Jesus para meu colega falou que quer ir na igreja domingo. Então, assim, isso eu fui ensinando desde menino. Você tem que amar a Deus. Você tem que amar. Eu falo com ele, Daniel, vai ter lugares que eu não vou estar, mas o Espírito Santo de Deus está. Entendeu? Então, são coisas que você vai ensinando ao menino, porque a gente está aqui hoje, Letícia, e não sabe se vai estar amanhã. Daniel, ele foi levado para a Babilônia adolescente. Ele estava longe dos pais, ele estava longe dos seus líderes, mas ele perseverou, porque ele aprendeu de menino a amar a Deus. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus e não ir à igreja. Isso é religiosidade. Por ele amar a Deus, ele tem a necessidade de conhecer mais de Deus e de estar com as coisas de Deus. Mas se ele amar a Deus, ele vai obedecer aos pais, porque ele ama primeiro a Deus. Se ele amar a Deus, ele não vai pegar a borracha do colega, porque Deus ensinou que não pode roubar. Você está entendendo a diferença? Então, eu sempre ensinei ele a amar a Deus. Porque quando a gente ama a Deus, a gente faz as coisas por Deus. E não porque está sendo mandado. Isso mesmo. E vamos lá, vamos passar de fase agora. Então, a gente foi aqui de uma primeira infância, né? Dessas experiências de primeira infância. E vamos avançar um pouco aí na evolução das fases da criança.
passamos da fase que a criança fica agitada, e vocês falaram que os pais precisam insistir em estar na igreja, enfim, ter aquela flexibilidade, né? Mas chega alguns momentos, né, em que acontece, infelizmente isso acontece, que a gente sabe porque a gente vive nesse ambiente. O pai levou para dentro da igreja, o pai fez todo esse trabalho, mostrou a paixão, compartilhou o bom testemunho, só que em algum momento, nós estamos no mundo, né? Em algum momento a influência do errado chega. Uhum. Como um pai que hoje vive, enfrenta essa realidade, pode lidar com isso à luz da palavra, Karine, na sua opinião? Pode beber água. Não bebe. Eu falo isso, não pode beber. Não, pode beber água, bebe. Ela corta, né? Não corta não, aqui é direto. Ai, meu Deus. Relaxa. Não, relaxa. Não, eu falo isso porque tem muitos pais, né, assim, especialmente assim, que pais, inclusive filhos de pastores, inclusive acontece muito, porque a gente sabe que é um mundo espiritual. É um mundo espiritual, né? Então, assim, o inimigo quer o quê? Quer envergonhar. Sim. Quer envergonhar uma geração, quer envergonhar aquele que está servindo a Deus, né? E eu sempre falo, ter filho é um exercício de muita fé. Só a graça. É um exercício de muita... Eu falo a Deus que é a tarefa mais difícil que ele já me deu. É uma missão, porque é um projeto, né? É um projeto. Deus te confiou um projeto do zero. Então, assim, e a gente vai ter aquela missão de fazer aquele projeto dar certo ou dar muito errado, né? E assim, só que alguns fatores são externos e a gente não tem controle sobre tudo, a gente tem controle sobre muito pouco. Por isso que eu né? volto à questão do amar a Deus. Porque baseado nessas experiências mesmo de líderes que muitas vezes chegam seus filhos na adolescência, na mocidade e se afastam, porque muitas vezes, Karine, teve aquela preocupação só em estar na igreja. Você tem que ir na igreja. Tem ensaio, tem que estar na igreja. Tem culto, tem que estar na igreja. Tem isso, tem que estar na igreja. Então, assim, não ensinou a amar a Deus. Quando você ama a Deus, aí você aprende até a flexibilizar. Por quê? Tem dias, Daniel mesmo, meu menino, ele ama o cultinho infantil. De manhã tem a escola bíblica na nossa igreja e à tarde tem o culto infantil. Enquanto está tendo o culto normal, na salinha está tendo o cultinho. Ele diz que gosta de se identificar mais com o cultinho, porque é mais lúdico e tal. Então, assim, eu sabendo disso, tem dia que ele chega para mim e fala assim, minha mãe, eu tô cansada. E a gente já foi domingo, pronto, vou dar um exemplo de domingo. Ele falou assim para mim, minha mãe, domingo de manhã a gente já foi para a igreja, a gente já adorou a Deus, já ouviu a palavra. Vou ficar em casa hoje, assistir um filme, descansar, comer uma pipoca. Eu não vejo nada demais. Você tá entendendo, Letícia? Mas tem gente que se escandaliza com isso. Não, é equilíbrio, né? Entendeu? Então, assim, eu ficar em casa com meu filho, com meu marido, tirar um tempo pra gente, de conversar, de fazer uma atividade em família, isso agrada a Deus também. Porque às vezes tem pais, Letícia, que, sabe, vive só igreja, não tem tempo de qualidade com seus filhos, que termina criando que uma aversão. Os filhos às vezes vão só forçado, porque estão indo forçado, porque os pais estão obrigando, mas não aprenderam a amar aquilo. Porque é obrigado, vai obrigado, não vai por amor. Então, quando o Daniel tem dia, hoje é culto de quarta-feira tem culto de oração, mas tem dia que ele está cansado, eu estou cansado, tem outras atividades, a gente fica em casa. Como o nosso culto lá na igreja é transmitido, a gente assiste o culto, mas às vezes fazendo outra atividade, entendeu, Letícia? E a gente tem essa flexibilidade. Então, Daniel, ele só terminando isso, então eu venho tentando mostrar isso a Daniel. A gente não tem que estar, não é obrigado a estar na igreja. A gente vai porque a gente ama estar, porque é importante congregar. Mas eu quero que ele aprenda desde pequeno também a equilibrar, entendeu? Para na adolescência não ter essa antipatia, porque muitos adolescentes criam antipatia por causa dos pais, que coloca aquela coisa engessada. Muita pressão, né? Muita pressão. Eu quero pegar um gancho do que você falou, dessa questão de Deus, dele amar a Deus. E aí ele vai saber dessa identidade que ele tem. Porque Satanás, quando ele estava lá tentando Jesus no deserto, ele sempre colocava, se você é filho de Deus. Então ele estava perguntando a Jesus se ele era o filho realmente de Deus. Então ele faz isso com a gente também, né? Então, muitas das vezes, coloca dúvida na nossa mente. É a mesma coisa faz na criança. Então, se minha filha, desde pequena, eu ensino ela a amar a Deus acima de todas as coisas, ela vai saber que ela é preciosa aos olhos de Deus. Nada, ela vai ficar blindada.
ela fica blindada, porque ela vai ter identidade, ela vai descobrir a identidade dela. Então, se algo vier para tentar quebrar, ela vai conseguir, né, se reconectar. Reconectar. Então, eu acho que uma das formas que os pais têm de fazer com que esse jovem, essa criança, não venha, quando é adulto, ou desviar, o adolescente também a não sair dos caminhos do Senhor, é isso. Ele tem identidade dele, ele saber para onde ele está indo. Como eu falei no início, né? Eu crio minha filha para ela ser uma cidadã do céu. E é com essa identidade que eu quero que ela percorra que ela tenha um alvo, né? Que ela tenha um alvo. Então, acho que o mundo espiritual, ele é um mundo que tem pessoas que não acreditam, né? Nós acreditamos que existe um mundo espiritual, que existe uma batalha, que existe um conflito, né? Inclusive, tem um livro muito interessante, que é justamente dessa escritora Ellen White, que é O Grande Conflito, que é maravilhoso. Quem puder ter acesso, ele é maravilhoso, porque ele fala desse grande conflito que existe e que, se eu me blindar com minha identidade, de eu saber quem é esse Deus, em primeiro lugar, porque Satanás, ele faz o quê? Ele quer distorcer, né, quem é Deus realmente. Então, Deus, ele só me abençoa porque eu estou sendo fiel a ele. Ele mostra um Deus totalmente diferente. E aí eu volto para o que você falou. Eu preciso ensinar essa criança a amar esse Deus. Eu falo sempre com minha filha, quem é seu melhor amigo? Aí ela fica pensando. Aí ela volta a pergunta para mim, quem é seu melhor amigo? Jesus, ele é meu melhor amigo. Eu converso qualquer coisa com ele, eu falo qualquer coisa com ele. Então, eu estou criando essa identidade com a minha filha, para ela ter esse relacionamento com Jesus. Para quando vier acontecer, porque vai vir sempre, tem as fases, né, que a criança fica rebelde, não quer te ouvir, acha que você é chata. E eu sei que você tem um filho de 10, eu tenho de 6, né? Vou chegar a essa fase. E vai acontecer vários desafios. Sim. Mas se eu ensino ela, né, a minha filha, a ter na mente dela que quem é esse Deus, e ela souber da identidade dela e ter um alvo, aí fica bem mais fácil. Com certeza. Eu vou lhe dar um exemplo. Como eu sempre ensinei a Daniel, a questão de viver em espírito e não cumprir os desejos da carne. Quando chegou a fase da escola, aos 3, 4 anos, começou as propostas dos bailes de carnaval. Que escola, o sangue de Jesus tem poder, é uma prova da nossa fé. Eles parecem um instrumento do cão mesmo para futucar. Sim. E aí ficava, vai ter o baile de carnaval. Aí Daniel com 3, 4 anos, minha mãe, eu quero ir pro baile, que tem colorido, tem confete, tem tudo. E era aquela... A gente tá gravando, gente. E aí, era aquela agonia, né? Aí, Daniel, quando eu ensinei a ele, minha mãe, por que eu não posso ir pro baile de carnaval? É colorido, vai ter dança, vai ter isso. Aí eu disse assim, mãe, o carnaval é uma festa da carne. E Jesus manda a gente andar em espírito e não cumprir os desejos da carne. Quem está lá está bebendo, está se prostituindo. Ensinava ele desde pequeno. É um ambiente desse que cabe a você. Você acha que esse é um ambiente próprio para você? Ele é mesmo, né, minha mãe? Deus não se agrada com essas coisas. Então, eu fazia ele refletir. Entendeu? É a mesma coisa essa questão do Halloween. É a festa das bruxas. Como é que eu vou ensinar que estou ensinando meu filho a amar a Deus, a se blindar com essas coisas? Eu vou arrumar meu filho... Sabe? Por isso que eu falei da questão da escola. Porque a escola, ela... E esse foi um ponto importante você tocar. Já que a gente está falando de educação de criança, educação espiritual, são temas que a gente não pode fugir. Não. Né? Não. E o mundo, o inimigo trabalha o quê? Na distorção. Sim. Né? Ele trabalha o quê? Inventando, criando, dissimulando, né? Parece que é algo inofensivo. Isso. E aí traz, digamos assim... ele afasta esse critério das pessoas para pensarem na profundidade o que aquilo significa. E aí todo mundo vai achando que é normal. Não tem nenhum problema celebrar, se alegrar. Ao contrário, nosso Deus é o Deus da alegria, Ele quer que nós sejamos sim felizes, né? Mas que não sejamos instrumento para
simular ou dissimular ferramentas que o inimigo usa para, no mundo espiritual, promover coisas que não são alinhadas com a palavra. Pois é. E vocês falaram do carnaval, mas não tem nada a se alegrar, dançar. Não tem mesmo problema nenhum nisso. A questão é, e a profundidade do carnaval? Né? Qual o sentido? Isso, qual o sentido? Qual o significado? Isso honra a Deus? Quando todos nós sabemos que os índices de violência aumentam, que a prostituição aumenta, que a droga aumenta, que o alcoolismo, a infidelidade, o adultério, a vaidade, um monte de coisa. Será que a gente precisa incentivar isso? São reflexões que os pais precisam fazer. Por isso que eu sempre fiz para Daniel pensar sobre isso. E é legal isso, você despertar a criança. O mesmo Halloween. Será que, assim, e aqui é os pais, enfim, têm o livre-arbítrio para decidir o que querem para os filhos, né? Mas nós estamos trazendo aqui uma outra perspectiva e todos nós podemos mudar, né? Podemos amadurecer, evoluir. As pessoas sabem que na origem o Halloween envolve sacrifícios. Sim. Inclusive sacrifícios humanos. Só que distorceram, botaram uma cor buscar doce Só que por trás disso existem muitos trabalhos satânicos acontecendo. E aí a pessoa não busca saber e anda na carne e não anda conectado com o espírito. Mas fala aí sua opinião sobre isso, Karine. Inclusive, Maria Cecília, ela sempre pergunta, mamãe, por que a gente não comemora o Halloween? Aí eu explico. Eu falo pra ela, né? Aí uma das coisas, eu tento sintetizar tudo, né? Porque a criança, a gente tem que saber conversar com tem que saber conversar com a criança. E aí eu explico para ela. Ela, mamãe, então realmente não quero ir. Eu faço a mesma coisa que você faz. A gente parece que é irmã de criação. Viu? É o espírito que é o mesmo. É o espírito que é o mesmo. E aí eu falo com ela. E ela entende. Então eu nem quero ir. Pronto. E aí eu não tenho problema com isso. Isso. Né? Esses dias mesmo, teve uma festinha na escola lá, mamãe, a gente comemora? Olha aí, que bonitinho. Já percebeu, ela já pegou. Então tudo ela falou assim, mamãe, a gente comemora dia do amigo, e aí? Falou, filha, que maravilha, você vai querer ir? Só não foi porque estava doente, mas se fosse para ir, ela iria. Isso. Então ela sabe. Né? Você já sabe separar. É o que a Bíblia fala de discernimento. Sim. A gente precisa discernir, né? Fugir do mal, da aparência do mal. Ninguém aqui está julgando o pai ou a mãe que já levou. Muitos nem sabiam, nunca nem pensaram nessa profundidade. E a nossa missão aqui no Palavra Viva é isso. É trazer a palavra para a prática. Para a prática de um pai, de uma mãe que encaminha o filho para a escola pintado lá com a cara de caveira, de bruxa, mas que nunca parou para pensar profundamente sob a visão espiritual, né? Então, eu creio que a importância é sobre isso, chamar atenção para isso. Por isso que eu volto a dizer, quando você dá uma base, quando você vai ensinando desde pequeno o porquê fazer e o porquê não fazer, né? Porque o conhecimento liberta, não é só dizer assim, não faça isso, você não vai fazer isso. Por que não vai fazer? Por isso, isso e isso. Então, quando ele vai crescendo com essa base, na adolescência, é muito mais difícil. Né? A gente sabe que a nossa função é instruir. Por isso que a Bíblia diz instruir, cria no caminho. Quando ele cresce e se desvia, aí já agora é uma opção dele, é uma escolha. Os pais não podem fazer nada. Mas o que os pais podiam, quando podia, eles fizeram. Eu quero ter essa consciência. Que eu ensinei a amar, a honrar, a fazer, sabe? Se crescer e desviar, e agora eu estou livre da minha... Deus não vai poder cobrar de mim, né? E já que vocês falaram nesse ponto aí para a gente encaminhando para nossas retas finais, às vezes acontece, porque o próprio Deus nos deu livre-arbítrio. Karine, como que você aconselharia um pai ou uma mãe que vive hoje a escolha de aceitar, como lidar com a escolha de um filho? Não, mãe, eu cresci na palavra, eu cresci na igreja, mas eu não quero isso, eu quero conhecer o mundo. Como um pai pode lidar com isso espiritualmente? Olha, a primeira coisa que eu acho que uma mãe, um pai, né, tem que fazer é orar, né? Se você tem a consciência, como você falou, né, você tem a consciência do que você fez, a educação que você deu ao seu filho. Primeiro ponto é esse. Então, você vai orar, você vai acolher, porque muitas das vezes os pais não acolhem, julgam, não quero você na minha casa, né? Muitas das vezes não param de conversar com esse filho.
E não é dessa forma que Jesus nos ensina, né? Então, vamos praticar realmente a palavra. Vamos ser Jesus para esse adolescente, esse jovem. Realmente vamos ser Jesus? Então, assim, primeiro ponto eu acho que é esse, é orar. Segundo ponto é você não julgar, é você acolher. Acolha seu filho. Porque eu acredito, né, que ele sendo bem acolhido, ele vai até ter receio, vamos dizer, né, muitas das vezes, de quando ele estiver fazendo algo errado, ele vai pensar, minha mãe me acolhe tão bem, minha mãe é tão boa para mim, e eu estou fazendo isso. Isso é um ponto também que eu acho que ele vai refletir, vai pensar. Porque você está sendo Jesus para ele. É a mesma coisa, a gente vai fazer algo errado e a gente vai pensar, Jesus está vendo isso, será que Jesus está aqui comigo? Né? Então, a mesma coisa, você também é Jesus para aquele jovem. Acalme seu coração, entregue seu filho a Deus. E no tempo certo, ele vai voltar. O que a gente não pode fazer é nos angustiar. Por exemplo, nós somos mães de crianças ainda. Eu não posso ficar ansiosa pensando que isso vai acontecer com minha filha, mas eu tenho que me preparar, porque nós não estamos, nós estamos sujeitas, né, a isso. Então, assim, o que eu tenho que fazer é me preparar, e as mães que estão nessa situação, né, infelizmente, estão nessa situação que acontece e muito, né, não é um caso assim, esporádico, não, é uma coisa que acontece muito. Acalma o coração, entrega seu filho ao Senhor e, se for da vontade dele, ele vai voltar para os caminhos. A parábola do filho pródigo, ela nos ensina muito, né? Porque o pai, uma coisa que às vezes eu acho engraçado, Karine, é que os pais esquecem que foram adolescentes. E a adolescência é uma fase de curiosidade. Por mais que os pais tentem dar limite, a gente sempre foge um pouquinho pela tangente. A gente sempre dá um escorregão. Mesmo, eu digo isso porque eu cresci na igreja. Eu cresci os dentes dentro da igreja. Mas na adolescência a gente sempre busca ter as nossas experiências. E o próprio Deus permite, muitas vezes, para crescimento. Entendeu? Até para você conhecer o que você, saber o que você realmente quer. Porque às vezes é fácil falar de algo que você nunca viu, nunca experimentou. Então, eu acho que o pai que deu uma boa base ao filho, ele tem que descansar em Deus, sabendo que ele fez a parte dele. E o pai que não deu uma boa base, ele tem que procurar agora pedir sabedoria a Deus e discernimento para saber como lidar com a situação. Porque uma vez filho, sempre filho. E não é porque meu filho saiu dos meus propósitos, vou botar assim, que às vezes a gente cria, né, projetos para os nossos filhos e eles às vezes tomam as escolhas dele, tomam os caminhos dele. Não é porque ele saiu do caminho que eu projetei para ele que ele deixou de ser meu filho. Ele vai continuar sendo meu filho. Eu vou continuar amando, cuidando e orando por ele. Para que Deus, porque quem convence é o Espírito Santo. Então, para que o Espírito Santo de Deus encontre com ele, né, tenha um encontro com ele e transforme e traga de volta. Faça com que ele caia em si, como o filho pródigo caiu em si. Porque o que é interessante é que o pai do filho pródigo, ele nunca foi buscar o filho. Eu tenho certeza que aquele homem, como ele era rico e influente, ele sabia do paradeiro do filho, ele sabia do destino. Mas ele nunca foi lá. Porque uma coisa é um filho que se perde. Outra coisa é um filho que escolhe sair. E o filho pródigo, ele escolheu se afastar. Então, o pai estava ali, esperando. No dia que ele cair em si, ele voltar, eu vou estar aqui. A parábola da ovelha perdida é diferente da do filho pródigo por isso. Porque a ovelha, ela estava perdida. Então, ele sai a procurar a ovelha que se perdeu. Ela não se perdeu porque ela quis. Ela se perdeu do grupo. Mas o filho pródigo não. Ele escolheu se afastar. Então, quando ele caiu em si, ele voltou... O pai estava em casa de braços abertos e acolheu. Então, eu acho que os pais precisam estar de braços abertos. Precisam estar como sentinela, orando, buscando ao Senhor pela vida desse filho, que muitas vezes está perdido. Mas quando ele voltar, a gente precisa estar de braços abertos para acolher sem julgamento, né? E eu tenho mais uma pergunta ainda já nessa nossa reta final. Como que a igreja cristã, a igreja de Cristo hoje, Karine, na sua opinião, pode cooperar
para que sejam criados esses espaços que favoreçam que as crianças se tornem adolescentes e depois adultos dentro dos caminhos do Senhor. Uma reflexão aqui sobre a igreja, sobre a comunidade de fé organizada. Como que esses espaços podem ser melhorados para que sejam criados ambientes propícios a que elas fiquem e permaneçam? Isso é uma pergunta para um outro podcast, né? Mais um outro podcast, que inclusive foi quando começou meu ministério. Foi por essas perguntas, né? Esses questionamentos que eu fiz. Eu estou aqui inserida nessa igreja, o que eu posso fazer? E aí foi onde Deus me levantou para eu trabalhar justamente com as crianças. Porque eu via muitas das vezes que as crianças estavam lá, mas não estavam sendo inseridas no culto, por exemplo, né? Tinha o momento das crianças, que a gente chama de adoração infantil, mas faziam um sábado, no outro sábado não. Ah, não, se der tempo. Não tinha uma rotina com as crianças. Então, assim, ainda hoje tem muita coisa a ser trabalhada. A igreja ela ainda precisa ver a criança com outra visão, né? A visão de Cristo. Porque Jesus mesmo fala que se a gente for um pouquinho ou parecido, tiver um coração igual ao do criança, a gente vai estar ali, né? No reino, vai estar no céu. Então, assim, eu acho que a igreja em si tem um papel fundamental. A liturgia da igreja, vamos falando de culto aqui, né? Dos cultos, tem uma importância muito grande. Por quê? Porque imagina só, essa criança ir para um culto e ali não tem nenhum momento para ela, nenhuma linguagem dela, né? Ela vai se sentir inserida naquela comunidade? Nunca, jamais. Então, eu parei para pensar, né? A igreja adventista sempre trabalhou com as crianças. E a igreja de Colinas, na época, não tinha muitas crianças. Mas aí foram nascendo e aparecendo novas crianças. E aí a gente foi e começou aquele trabalho de formiguinha mesmo, de inserir aquela criança dentro do contexto da comunidade. Isso é muito importante, né? Porque não dá para esperar que aquela criança vire um adulto para então servir a Deus. Sim. Né? E precisamos, enquanto igreja, enquanto membros, enfim, os pastores que nos escutam, voltar esse olhar para priorizar esses ambientes. Sim. Qual é o espaço, normalmente, das crianças dentro de um templo? É a salinha, é o cantinho, é o puxadinho. A reforma é priorizada para o templo, para os adultos. E fica, assim, aqui uma crítica, um contraponto, para que a gente possa olhar como Jesus olhava. Era a prioridade, eram as crianças. Né? Porque elas são o futuro da igreja. Elas são a futura geração. Elas são a descendência, a herança do Senhor. Né? Então, voltarmos os nossos olhos a prover espaços que sejam dignos para a aprendizagem, para o acolhimento de um adolescente, que tenham instrumentos para a linguagem dos adolescentes. Né? Porque são eles o nosso futuro, né? São eles o futuro da bandeira de Jesus Cristo. E as pessoas, os membros, elas precisam ter um olhar diferenciado para as crianças. Porque muitas das vezes está ali a criança que chega àquela fase que falamos no início, né? De brincar, de gritar, ou tá com fome, alguma coisa. Aí o irmão do lado olha com aquele olhar de, nossa, essa mãe não sabe educar o filho, né? Então, assim, nós como membros precisamos olhar para essa mãe e falar assim, você está precisando de ajuda? Né? Você quer que eu fique com ele um pouquinho para você ir no banheiro? Então, assim, acolhe essa mãe, acolhe esse pai e acolhe essa criança também, né? Então, muitas das vezes, o que eu percebo é que as pessoas não têm um olhar para as crianças, não respeitam as crianças como elas deveriam ser respeitadas. Né? Karine, assim, as pessoas não entendem a importância de você evangelizar uma criança. Porque hoje eu estou na igreja, eu agradeço a minha tia, né? Porque minha tia me levava desde pequena. Como eu falei, eu cresci na igreja, mas nesse período minha mãe estava afastada. Quando minha mãe casou com meu pai, ela se afastou. Meu pai não era cristão. Então, assim, foi minha tia que desde pequenininha me inseriu nas atividades da igreja. Quando eu vejo aquelas crianças fazendo a apresentação, eu vejo minha infância ali. Então, Daniel,
Daniel nasceu em setembro. Em dezembro, eu lembro que Daniel já participou da peça do Natal. Eles já botaram Daniel no Jesus. Botaram Jesus. Eu precisava de Daniel. Para quê? Para ser o Jesus na manjedoura. Então, assim, eu fiquei muito emocionada com aquilo. Porque, assim, meu filho, desde recém-nascido, já estava inserido nessas atividades. E, assim, a gente está falando aqui de famílias cristãs, mas as pessoas não entendem a importância de você evangelizar uma criança que não tem pais cristãos. Porque tudo que aquela criança aprender, ela vai chegar em casa e vai compartilhar com a mãe ou com o pai. Isso. E a palavra vai sendo semeada. Semeada. Muitas famílias buscaram a Jesus através dos filhos, do que aprenderam com os filhos. E às vezes a gente não quer ter o trabalho de dizer assim, não, vou passar na casa de Letícia, minha vizinha, para levar o filho dela para a escola bíblica. Leve. Sem ter noção da importância. Porque quando aquela criança voltar para casa, com tudo aquilo que ela aprendeu, ela vai passar para os pais na hora que sentar na mesa, na hora de... alguma hora ela vai comentar. As pessoas subestimam muito as crianças, Sim. Mas não sabem do poder que elas têm, não sabem do poder que elas recebem do Espírito Santo. Elas são muito usadas pelo Espírito Santo. E as pessoas negligenciam muito, né? Acham que é como você falou, não entendem, acham que não deve. Não, é só uma criança. Mas não é assim. E as crianças hoje têm sido alvos de Satanás. Muito. Né? Elas têm uma sensibilidade muito maior. Às vezes elas enxergam coisas que a gente não enxerga. E muitos pais, às vezes, por não ter esse entendimento, acham que é coisa de criança. A criança, às vezes, está vendo demônio. Ah, mãe, eu estou vendo um bicho ali. A mãe está pensando que é coisa de criança. Foi alguma coisa que você viu e ficou impressionado. Não, são demônios mesmo. Isso. Né? Hoje o inimigo tem investido pesado na área infantil. Talvez seja justamente por isso, porque a igreja deu essa brecha, né? E aí ela ele é o futuro, tem a criança é o nosso futuro. Exato. É a geração que vai proclamar Jesus quando a gente não estiver mais aqui. E hoje com rede social, com todos esses canais que acessam as crianças, né? Que fugiu aos controles dos pais. Levar a criança, criá-la dentro desse ambiente, seja doméstico, ou seja, também dentro da igreja, criando um ambiente de influência positiva, de influência cristã, de amizades que têm os mesmos princípios, são formas de tentar gerenciar, né? Esses fatores externos que podem acabar contribuindo para tirar a criança do caminho certo, que é aquele que a gente começou lendo em Provérbios. E são coisas simples. Às vezes o Daniel quer postar um vídeo, aí ele fala assim, minha mãe, se eu postar essa música aqui, pode? Aí eu viro para ele e falo assim, essa música glorifica a Deus? Aí ele, é mesmo, né, minha mãe? Deixa quieto. Então são coisas simples. Eu sempre jogo, eu volto a pergunta para ele, eu faço ele refletir. Assim. Essa música glorifica a Deus? Quem está assistindo isso vai ser edificado com quem? Então, assim, são coisas que a gente precisa ir trabalhando neles para que eles venham ter esse senso crítico. E é muito eu não estou formando um robô, eu estou formando um ser pensante. Isso, é muito lindo. O Ministério da Criança, quem gosta de criança, né? Educar a criança é maravilhoso. A gente sempre tem um feedback enorme. Você sabe quando você está errando, porque elas são sinceras, né? Elas falam logo, se estão gostando, se não estão gostando. Ai. Elas falam logo. É muito... Eu amo, na verdade, trabalhar com as crianças. Deus me deu esse dom. Amém, meu irmão. Mesmo eu não sabendo... Eu exerço, sabe? A maternidade. Mas é tenso. Eu digo assim, tenso nesse sentido, né? Porque eu não tenho esse jeito todo lúdico com menino, não, sabe? Meu jeitão é mais para jovem e adolescente. Mas, assim, o que eu acho engraçado em criança, Letícia, quando você tem um filho, até para você brigar com o marido é tenso. Porque eles observam tudo. Eu lembro uma vez que eu tive uma experiência com o Eliseu, eu me estressei com o Eliseu, ele me largou no supermercado fazer feira de manhã e tá lá. Já tô indo, e esse já tô indo nada. E aí, quando eu cheguei em casa, eu tava estressada, porque eu já tava cansada de esperar ele lá no supermercado. Aí, quando a gente tava desmontando, tirando as compras, botando em casa, aí Eliseu brincou que ele viu que eu tava com a cara fechada, aí ele veio me beijar. Aí eu me estressei, falei, não vem pra cá com seus beijos, não. Aí o cabo de vassoura tava perto, eu fui brincar, falei, a vontade é lidar nisso aqui. Pra que eu fui falar isso? Daniel viu, pequeno, aí foi pra garagem chorar. O que foi, Daniel? Caiu, aconteceu alguma coisa? Não,
minha mãe, a senhora sempre me ensinou que eu tenho que honrar meu pai. A senhora disse que dava vontade de pegar o cabo de vassoura e dar. Eu falei, meu Deus, depois o filho chega, nem brigar, você pode. Porque eles veem tudo, eles absorvem tudo. Eu falei, meu filho, eu tava brincando com seu pai. Aí lá vou eu explicar. Eu não ia bater com seu pai, você é doido? Eu tava brincando com seu pai. Ele porque a senhora me ensinou que meu pai é o homem, que a gente tem que honrar. E eu falei, meu Deus, socorro. Então, assim, é engraçado, sabe? É gratificante. Mas é gratificante, Karine? Muito. 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 É. Assim, é difícil. Muito. Não é fácil, não vamos romantizar nada aqui. É muito difícil. Até você chegar num patamar, Sim. né, de ter um relacionamento com seu filho, de conversa, é muito difícil. Porque educar é repetir. E repetir cansa. É o tempo todo. Você tá todo dia, eu já falei. Mas isso assim, é assim. muito gratificante. Principalmente quando você vê que seus ensinos, seu filho está fazendo tudo aquilo que você ensinou. É muito gratificante. Eu mesma fico muito feliz, porque às vezes eu percebo, se eu não estiver num lugar, eu sei que ela está fazendo aquilo que eu ensinei. Porque aconteceu essa semana com ela. Ela ficou um pouco chateada comigo e eu fiz... Na hora do nervoso, né? Ela não queria tomar banho, lavar o cabelo, porque ela tem toda essa sensibilidade de água. Se cair um pouco de água no rosto dela, ela fica muito nervosa. E aí ela, não quero lavar meu cabelo. Ô, Maria, eu vou te bater, né? Que a mãe já tem, eu vou te bater. Aí ela, não quero tomar banho. Tá bom, eu quero tomar banho com meu tio, que ela ama esse tio dela. E aí o tio foi lá e eu aqui olhando, né? Aí depois eu saí. Depois o meu irmão foi e falou, ela disse que não ia tomar banho com você. E eu perguntei o porquê. E ela falou assim que você ia bater nela. Aí minha avó falou assim, não, mas ela não ia te bater, que ela não te bate. Ela já te bateu alguma vez? Não, minha mãe nunca me bateu. Mas minha mãe não mente para mim. E tudo que ela faz, ela cumpre. Aí eu meu coração, fiquei emocionada. Eu falei, Senhor, obrigada. Então, assim, é muito gratificante quando você vê, né, que você está jogando sementes e que está florescendo. Para a gente encerrar agora, porque a nossa conversa se alongou. Se não rende. Eu quero encerrar de uma forma diferente. Eu vou pedir para você, Karine, orar pelo pai, pela mãe que está nos assistindo, fazer uma oração para que Deus conceda, o Espírito Santo de Deus conceda sabedoria, para que se cumpra na vida desse pai, dessa mãe ou dessa pessoa que está grávida ou que vai ficar grávida e que já vai começar a falar com o bebê desde o ventre, como você fez, para que ela veja se cumprir na vida dela essa promessa de que ensinará os filhos no caminho certo e quando crescerem não se desviarão do Senhor. Amém? Ora pra gente, por favor. Assim. Senhor, grande Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Amém, Senhor. Podemos sentir o teu poder, podemos sentir o teu Santo Espírito Santo aqui nesse lugar, Senhor. Jesus, eu quero apresentar nas tuas mãos, no teu altar, Senhor, todas as mães, Senhor, todos os pais. Em nome de Jesus, Senhor, que aquela mãe, que aquele pai que não se sente capaz de educar seus filhos no caminho do Senhor, que tu possa capacitar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que essa mãe que está com esse filho nesse ventre, que o Senhor venha abençoá-lo desde já. E que ela, Senhor, através do teu poder, venha receber, Senhor, orientações que estão na tua palavra, Senhor, para educar e fazer com que essa criança cresça nos teus caminhos. Em nome de Jesus, Senhor, toma todos os pais de crianças atípicas, amém, que não sentem-se confortável a ir para a igreja. Mas, Senhor, eu quero te pedir que dê forças, muitas forças a eles, Senhor. E que eles se sintam capacitados a ir para a igreja. Que eles recebam de você, Senhor, o poder do teu Santo Espírito Santo. Traz renovo, Senhor, para essa família. Traz renovo, Senhor, para essa mãe, para esse pai, que é desafiador criar um filho nos teus caminhos. Mas é possível, Senhor. Que esse lar seja tomado pelos teus santos anjos, pelo teu Santo Espírito Santo. Que esse lar, Senhor, venha ser um pedacinho do céu, Jesus. Obrigado, Senhor. Nos dá força. Nos mantém nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. 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 E com essa oração linda, em nome de Jesus, é que nós nos despedimos, desejando a você, a sua família, a sua casa, que se cumpra a palavra do Senhor que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau.